Eu vou ler apenas o versículo 1, 2 e 3, do capítulo 11 de 2 Reis. Quando Atalia, mãe de Acasias, viu que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência de Israel. Mas Joseba, filha do rei Jorão, irmã de Acasias, raptou Joás, filho de Acasias, do meio dos filhos do rei, que seriam mortos, e o pôs juntamente com a sua babá numa câmara interior, e assim o escondeu de Atalia. E ele não foi morto. Joás esteve escondido na casa do Senhor durante 6 anos, e Atalia reinava no país. História bem macabra dessa mulher. Só para inserir um pouco, para a gente conhecer um pouquinho da Joseba, que creio que é bem parecida com nós, a história é assim. Só uma pincelada para a gente poder entender. Acasias, ele era filho de Jorão. Jorão era rei de Judá. Jorão morreu, foi morto. O rei foi morto. Então, logicamente, quem assumiu foi o filho dele, Acasias, né? O filho do rei. Acasias foi morto pelo Ogel. Ele teve uma morte trágica. Atalia era casada com o rei Jorão, o pai de Acasias, que nós vamos falar. Atalia, vocês sabem de quem Atalia era filha? Ela era filha de Acabe. Vocês já ouviram falar muito de Acabe? Um rei que fez tudo que abominava os olhos do Senhor. E se ela era a filha de Acabe, quem era a mãe dela? Quem era a esposa de Acabe? Quem era? A famosa Jezabel, né? Você viu como os pais, a mãe influencia os filhos? Então, quando o rei morreu, Jorão, ele deixou 2 filhos, Atalia, Jorão, e a Jezabel, que é a mulher da nossa história. Ele deixou 2 filhos. Quando o rei Acasias morreu, Atalia, então Jorão, Joseba e Acasias eram irmãos. O rei, quando assumiu, ele tinha 2 filhos, que eram Joseba e Acasias. Eles eram irmãos. E a Atalia não era mãe deles, porque ele era filho só do rei Jorão, os 2. O que aconteceu? Então, ela era o quê deles? Ela era madrasta, né? Enteada, não sei como é que a gente chama, né? Então, quando o Acasias morreu, o que foi que ela fez? Ela teve um plano diabólico. A Atalia era uma mulher má, uma mulher ruim, uma mulher maligna. Só em eu pensar, e eu começava a ver o destroço que essa mulher fez, eu falei, Senhor, tem misericórdia. E nós temos muitas Atalias nas nossas vidas. Quando o rei morreu, de quem era que poderia assumir o trono? A Jezabel, porque ela era uma princesa, ela era filha de um rei. Ela era filha do rei Jorão. Então, ela poderia assumir o rei. Mas a Atalia, com fome de poder, com sede de poder, com ganância, o que ela fez? Ela teve um plano. Ela disse, vou mandar exterminar toda a descendência do rei Acasias. Matar. Quer dizer, tudo bem que ela não era mãe, mas como ela era o Acasias e a Joseba, ela era enteada dela, ela era uma madrasta, os filhos dele poderiam ser, eram netos. Se fosse uma boa, a minha nora disse que eu não sou madrasta, não sou sogra, eu sou bendastra. Ela fala bendastra. Né? Ela disse, a senhora não é minha sogra, a senhora é minha bendastra. A minha madrasta é minha sogra. Ela não sei por que ela fala isso, mas ela fala. Então, essa mulher mandou exterminar toda a descendência do rei. Todos os filhos, os netos, foi um banho de sangue.
Aí é onde entra a nossa Jeoseba, né? Que ela fala, as lições que nós podemos tirar dessa mulher, uma mulher que passa despercebida, extraordinária, corajosa, determinada, ousada, paciente, porque cuidou dessa criança. Então, Atalia, o rei morreu, ela usurpou o trono e ela falou assim, agora eu estou no controle de tudo. Agora tudo está nas minhas mãos. Destruiu um banho de sangue, matou toda a descendência do irmão, do irmão da Jeoseba. E ela disse, agora eu vou reinar como me apraz. Mas aí foi aí que ela se enganou. A Jeoseba entra em cena, essa mulher extraordinária. Quando ela soube do plano maligno da madrasta, ela pegou, foi lá, correu e ainda conseguiu salvar o menorzinho. Chegou a me arrepiar todinha. Eu olho para o filho da Beth, da Amanda, da Luana. Ela conseguiu salvar o Joás, com 1 aninho de idade. Talvez porque ele fosse pequenininho, fosse mais fácil de carregar, né? Ela entrou lá, ela catou aquele menino de 1 aninho de idade, que seria o sucessor do pai, do Acasias, né? Seria o sucessor. Catou ele, junto com a babá dele, e ela escondeu essa criança. E vocês sabem onde ela escondeu essa criança? Ela escondeu essa criança dentro do templo do Senhor. Por que ela escondeu dentro do templo do Senhor? Porque a Ataliazinha, a filha do Acabe, ela não entrava dentro do templo. Porque ela adorava deuses estranhos. Ela adorava Baal. Ela adorava ídolos. Ela não adorava o nosso Deus, o Deus de Israel. Ela não adorava. E eu me pergunto para cada uma de vocês e para mim também. Se fosse nós, será que nós teríamos essa coragem? Porque ela colocou em risco a sua própria vida. Ela colocou em risco, e a Jeoseba, ela era casada. A Bíblia não fala, é tão pequena a passagem dela, que a Bíblia não fala da família dela, se ela tinha filhos ou não. Mas ela era casada com o sumo sacerdote, com um sacerdote Joiada. Todo mundo já ouviu falar do nome dele. Ela era casada com ele. E os dois pegaram essa criança junto com a babá e esconderam essa criança 6 anos dentro do templo. Agora vocês imaginam a infância dessa criança. Se fosse talvez uma de nós, nos tempos de hoje, talvez a gente tivesse levado para outra cidade, uma pessoa mais distante, porque a gente não queria se queimar. A rainha, não esqueça que a Atalia era a rainha. E se ela não teve misericórdia da descendência dela, ela não teria misericórdia de Jeoseba. Ela não teria. E nem do marido, porque ela tinha poder. Ela mandaria matar. Então, a Jeoseba, ela colocou a sua cabeça na forca. Ela foi uma mulher, assim, de muita coragem. Eu não sei se nós seríamos assim. Porque muitas vezes a gente não quer se comprometer com as coisas. Às vezes, um exemplo, irmã. Eu sei que o meu sobrinho, ali os pais estão se matando, trabalhando, chega em casa de noite e ele está fumando droga, já com 14, 13 anos. Eu sou a tia, às vezes eu sou a vizinha, eu sou uma sobrinha mais de longe, mas eu não quero, eu não vou entrar nisso aí, não. Isso aí é problema de família, isso aí vai sobrar para mim. Muitas vezes a gente se omite. Fala assim, muitas vezes a gente vê uma criança abusada, vê uma criança sendo espancada ali na casa do vizinho. Às vezes o próprio tio, um sobrinho dentro de casa, um parente está dentro da sua casa, ele, tia, o tio está mexendo com besteira, você não vai a fundo buscar, porque os próprios abusos começam dentro de casa com a família. E a gente simplesmente lava as mãos, faz tipo Pilatos. Não foi assim que Pilatos fez? Solta Barrabás ou Jesus? Solta Barrabás, crucifica Jesus. Então eu lavo as minhas mãos.
Quantas vezes nós fechamos os olhos para as coisas erradas que nos rodeiam na nossa vida familiar e a gente fala assim, não quero me envolver. Isso aí, depois vai estar tudo bem. Isso aí, marido, esposa às vezes sendo oprimida pelo marido. Eu vou falar para minha pastora nada. Todo mundo vai saber da minha vida, né? Aguenta ali calada, sofrendo, oprimida. Por quê? Porque não quer se envolver. Mas a Jeoseba, ela não agiu dessa forma. Ela, não esqueça que tinha uma promessa. O Joás, ele seria um sucessor. Ele vinha da linhagem de Davi. Lembra que nos estudos a gente já aprendeu que o Senhor disse que não faltaria a descendência de Davi, todos sentariam no trono até a vinda do Messias. Então, Joás era uma promessa de Deus. Deus estava naquela situação difícil. Aquele reino dividido. Uma mulher perversa, má, passou muito tempo no poder. 6 anos é muito tempo, meu irmão. A infância dessa criança que foi perdida, criada só ali dentro, escondida. Ninguém podia saber da existência daquela criança. Uma criança indefesa. Quantas crianças indefesas estão perto de nós? A gente vê nos becos, a gente vê nas casas, sendo abusada, sendo espancada, e a gente simplesmente fecha os olhos, porque nós não queremos nos envolver. Aqui as lições que nós tiramos para a nossa vida, essa personagem tão importante. Vamos falar, eu não quero falar do casal, porque o estudo é para nós, é ela que vai trazer, influenciar a nossa vida. Mas esse casal, ele teve um papel extraordinário na vinda do Messias, na linhagem do Messias. Porque se essa mulher não tivesse salvado Jeoás, essa história não estaria escrita na Bíblia. Não é verdade? Se ela não tivesse salvado. Mas Deus, as promessas de Deus, os propósitos de Deus não falham. Não falha. O que tiver de ser, Deus cuida. Não é verdade? Então, a Atalia, quando ela viu que o filho dela era morto, que eu falei para vocês, ela assumiu o trono, ela se achou, né? Está tudo sob o meu controle. Mas a Jeoseba, ela saiu em defesa de Joás, a palavra diz, né? Vou mostrar as características dela. Ela foi em defesa de um inocente. O nosso papel é proteger a nossa família. A Jeoseba, ela pegou ele, escondeu. Ela cuidou dele, o marido dela. Ela ensinou a palavra de Deus para ele. Eles prepararam ele para ser o rei. A palavra diz aqui, só voltando aí, irmão. Olha só, o que ele diz aqui. O mesmo versículo, lá embaixo, no versículo 6. O sacerdote Joiada, quando o menino inteirou 6 anos, disse, agora vamos apresentar o rei. Vamos apresentar. Pegou mais de 100 centenas de guardas, dos mais poderosos, dos mais assim, capacitados. Disse, vão para o palácio e vamos fazer a defesa e vamos coroar o menino. O capítulo 8 de 2 Reis 11, versículo 8, diz assim, vocês devem rodear o rei, cada um de arma na mão. Se alguém quiser entrar nas fileiras, que seja morto. Vocês devem acompanhar o rei para onde ele for. Ele só tinha 7 anos de idade, quando ele foi coroado. Os capitães de 100 fizeram o que o sacerdote Joiada lhe havia ordenado. Aí vou pular agora para o versículo 11. 2 Reis 11, capítulo 11, versículo 11. Diz, os guardas se puseram, cada um de arma na mão, desde o lado direito da casa até o lado esquerdo, até o altar, até o templo, e rodearam o rei. Quando Joiada trouxe para fora Joás, o filho do rei, a Ataliazinha jurava que ele estava morto, né? Que não tinha escapado nenhum. Então trouxe ele, colocou a coroa na cabeça dele e lhe entregou o livro do testemunho.
e lhe constituíram o rei, e ungiram, e bateram palma, e gritaram: viva o rei! No versículo 13. Quando Atalia ouviu o barulho dos guardas e do povo, veio para onde o povo estava, na casa do Senhor, olhou, e eis que o rei estava junto à coluna. Quem era o rei? Joás, né? Joás estava junto da coluna. Segundo o costume, os capitões e os tocadores de trombeta estavam ao lado do rei, e todo o povo da terra se alegrava e tocava trombetas. Então, a Atalia, quando ela ouviu o barulho, viu os gritos, viva o rei, ela rasgou as suas vestes, as suas roupas e gritou: traição, traição. Porém, o sacerdote Joiada já tinha dado ordem: se alguém entrar aqui, mata, mas não mata dentro da casa do Senhor. Coloca nas fileiras os guardas, leva para fora e mata lá fora. Foi o que fizeram. No 15, porém, o sacerdote Joiada deu ordem aos capitães, que comandavam as tropas, dizendo: façam sair por entre as fileiras, se alguém a seguir, mate-o a espada. Porque o sacerdote tinha dito: não mate na casa do Senhor. Então eles a prenderam, e ela, pelo caminho da entrada dos cavalos, foi para o palácio do rei e os mataram. Que fim triste, né? Já pensou a gente ser lembrada assim? Ruim, né? Então, minhas irmãs, que lições lá, eu queria, Isaías 40, 31, não sei se o irmão pode colocar lá, Isaías 30, 41. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobe como águia, não se cansa e não se fadiga. Irmã, nós precisamos estar na brecha. Deus nos selou com o Espírito Santo, não foi só para a gente sentar na cadeira, sabe? O nosso papel de mãe, eu me identifiquei muito com essa palavra, porque eu sou vó, eu já sou vó de 4. E eu me identifiquei muito. Nós temos que estar na brecha, nós temos que orar. Você tem um cantinho na sua casa onde o seu filho vê você orando, ele acorda e vê, o seu neto vê você orando, seu neto vê você prostrada, seus filhos vê você prostrada. Ali é o cantinho da vovó. Ali é o cantinho. Eu digo: Joaquim, vai lá no quartinho da vovó e pega a Bíblia para mim. Quando ele entra, que ele mora pertinho de mim, quando ele não me vê na sala, ele já sabe aonde vai me achar. Será que os nossos filhos conseguem ver isso? Será que os nossos filhos, nossos netos, vê a gente lendo a palavra? Será que eles verem? Será que você investe tempo? Ou você somos dessas que passam o dia fora? Dinheiro é bom, nós precisamos dar conforto sim para os nossos filhos. Mas os nossos filhos não vão lembrar de roupas boas, de sapato bom. Ele vai lembrar do tempo que você investe com ele. Quando você vai no parquinho com ele, quando você leva o seu neto para tomar um sorvete, quando você senta no chão para brincar com ele, isso é que ele vai lembrar de você. Coisa melhor que tem a gente ser lembrada. Nós vamos partir, nós vamos para a glória, mas ele vai dizer: minha avó, minha mãe era um homem de Deus, uma mulher de Deus. É isso, né? E a última lição, eu queria falar das características, né? As características da mulher. Já falei da intercessão. Tá grande assim, tá, gente? É porque eu tenho letras grandes para mim não me perder, né? Mas o meu estudo é pequeno. E nós temos a nossa oração. Gente, nós vivemos num sistema podre. Um sistema que anda na contramão da palavra de Deus. A nossa oração tem que ser para que Deus guarde a mente dos nossos filhos. Guarde a mente dos nossos netos. Você já tem que orar pelos esposos das suas netas. Pelas esposas do seu filho. A Elisa é pequenininha, mas o dever da Elizabeth já é orar: Senhor, dá um homem de Deus para ela. Um homem parecido com o meu pai, com o seu avô. Um homem que ande na tua presença. Guarda a mente da minha filha, Senhor, para as coisas ruins desse mundo. Porque o mundo está aí para ensinar. Se você não ensina, o mundo está prontinho para fazer a cabeça deles. Porque é nossa responsabilidade. Uma mãe tem muita influência na vida de uma criança, de um filho, de um neto.
Nós temos, porque nós passamos a maior parte do nosso tempo com Ele. Não é os pais que passam. O pai é o provedor. E muitas vezes nem tem um pai. Nós somos mãe e pai ao mesmo tempo. Essa é a nossa responsabilidade. Então, a Jeoseba, ela tinha promessa. E ela viu as promessas de Deus ser cumpridas. Ela viu Joás ser coroado. E ela e o esposo dela, Joiada, foi o mentor. Mesmo que quando ele assumiu o rei, eles continuaram cuidando, protegendo, ensinando a andar nos caminhos do Senhor, para ser um rei bom. E a palavra diz lá em 2 Reis 12, no versículo 2, irmão, 2 Reis 12, ele diz assim, Joás fez o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias que o sacerdote Joiada o dirigia. Você viu? Eles não abandonaram. E as características que nós podemos ter? Temos várias. Qual a influência da nossa vida na vida das nossas crianças? A linhagem de Joás foi preservada, a minha linhagem, a sua linhagem também pode ser preservada. Depende de você, como que o seu testemunho. Os testemunhos, às vezes a gente fala, irmão, mas o testemunho arrasta. O nosso caráter. Se eu chamo palavrão dentro de casa, o meu filho vai chamar. Se eu minto, ele também vai mentir. Se eu digo que lá vem um velho do saco, que ele vai te pegar, ele vai crescer uma criança, um homem, uma mulher medrosa. Se você diz, aqui é escuro, não vá no escuro, que o escuro é escuro, ele vai ter medo de escuro. Ele vai ter medo de andar de avião, porque você passa isso para ele, eu passo isso para ele. E nós não podemos, nós temos que criar filhos corajosos, filhos determinados, ousados, que nem essa mulher fez com Joás. É isso o nosso papel. Não diga, olha, a polícia vai te pegar. A polícia é para proteger. Não vou dizer para o meu filho que a polícia vai pegar. Ele tem que ter medo do ladrão, não da polícia. Ele não tem que ter medo do escuro. Não coloque coisas na cabeça dos nossos filhos pequenos, porque eles absorvem tudo. Tudo. Eles processam tudo. E depende de como nós agimos, nós vamos criar filhos fracos, medrosos. Veja o que nós estamos vendo com as facções, hoje jovens morrendo. Por quê? Droga. Aonde está? Muitas vezes esses pais, essas mães não conhecem o Senhor, não passa, não tem o que ensinar. Não é assim que Deus diz? Ensina teu filho a andar no caminho do Senhor, porque ainda velho ele não vai se desviar. Isso é importante para nós. Joseba, e aonde estão as Jeoseba de hoje? Aonde estão as Jeoseba? Será que tem? Será que nós somos selados pelo Espírito Santo? Essa mulher influencia muito a nossa vida. Depois, se tiver, você pode ler a história dela com mais tranquilidade, que não dá, o nosso tempo é pouco, né? E leia a história dela. Irmã, estudando esse casal simples, uma mulher humilde, ela poderia muito bem ter brigado com a Atalia, dizer, o trono é meu. Eu sou herdeira do meu pai. Mas ela ficou quietinha, ela não se importou, ela não brigou por poder. Ela disse, o trono é do meu sobrinho. Eu vou instruir ele a ser um bom rei, a andar na presença do Senhor. E a palavra diz que quando Joás assumiu que ele cresceu, ele derrubou os altares. Aquele povo não serviu mais Baal, mas ele serviu ao Deus de Israel. Ele serviu ao Deus vivo. Você pode dizer um amém para isso? E os nossos filhos também podem servir a Deus. Pode não compactuar com as coisas erradas. E quando tiver errado, chame. E se você ver, primeiro você tem uma conversa com ele. Olha, sua mãe trabalha o dia todinho. Você está dizendo que vai para a escola, mas eu já estou sabendo o que você está aprontando aí. Ou vamos ter uma primeira conversa, se já for adulto, com 15, 16. Se não, eu vou chamar a sua mãe e o seu pai, que são os últimos a saber, quando a casa despenca na cabeça da gente, e vou dizer o que você está fazendo. Não feche os olhos, porque você pode salvar aquela vida. Nós podemos salvar essa vida. E para fechar, minha irmã, fica aqui uma lição para nós mulheres, uma reflexão, né? Que os planos de Deus não são frustrados. O inimigo, ele não tem poder sobre a nossa vida. Nós somos selados pelo Espírito Santo.
As melhores mulheres, minhas irmãs, são aquelas mulheres que amam o Senhor. Essas são as melhores mulheres, que se aquebranta, que chora, né? Que se humilha, que ora, que perdoa. Essas são as mulheres que agradam o coração de Deus. Sobre aqueles que se prostram diante de Deus, aqueles que oram, aqueles que fazem a obra, trabalho, como foi colocada a irmã aqui, trabalho, nós temos que trabalhar, nós temos que mandar tijolo lá para cima, irmã, isso aqui vai passar e está passando rápido. Está passando rápido, e agora está passando mais rápido, né? Porque a gente passa o dia todinho como galinha picando milho aqui, ó, com um ídolozinho na mão, o celular que a gente leva até para o banheiro. É verdade ou não é? É um ídolo ou não é? Enquanto os seus filhos estão aí aprontando nas escolas e você não vai nem uma reunião porque você não tem tempo para ir. Ou então a gente está preocupado em ganhar dinheiro, Não tem volta, irmã. A gente pode errar em qualquer coisa, tem volta. Mas um médico, quando erra, uma vida não tem volta. Criação de filho, eu errei, vou começar tudo de novo. Ele vai ser o que você vai preparar. Pense nisso. Honre seus líderes. Leia a palavra, confie, espere no Senhor. Sonhe com a vida do Senhor. Eu já digo pro meu neto, nós vamos morar no céu. Lá tem casa, vovó? Tem, lá tem casa. Nós vamos morar lá. Lá tem ruas de ouro. Eu tenho um livro sem palavra. Vocês conhecem o livro sem palavra? Um dia eu vou trazer para vocês. Desse tamanho. E o preto, eu não falo nem preto, porque hoje a gente não pode falar. O escuro é o pecado, é o coração sujo. Mas aí Jesus veio, olha aqui o sangue. Fiz daquele IVA, né, mana? Que brilha. O sangue de Cristo derramado na cruz. E o branco é o coração limpinho que o Senhor derramou. E o verde, vovó, o verde é o nosso crescimento, que nem a árvore. Nós vamos crescer, não em largura, né? Mas crescer na palavra de Deus. É o verde, é a esperança. E o amarelo, eu tiro até a minha aliança e dou para ele o amarelo. O amarelo é o ouro. É as ruas de ouro que nós vamos andar. No céu, as nossas casas. 4 aninhos. Eu comecei, de 1 aninho, já absorve tudo. Faça isso, irmã. E eu queria deixar uma reflexão para vocês. Eu navego muito assim no Instagram e tem umas frases assim que eu boto no meu caderninho. E essa frase eu achei ela ontem. Chore por sua família. Ore por sua família. Lute pela sua família. Nunca desista da sua família. Ela é o seu maior tesouro. A gente sem família, minha irmã, a gente não é nada. Muitas mulheres não querem casar, não querem ter filho, mas vai envelhecer. E a beleza, o peito vai cair, a barriga vai cair. Não quero ter filho, vai ficar flácido, o peito vai cair. Nem que não tenha filho. Quando chegar aos 60, pode fazer plástica, pode botar grade de arame na barriga, mas ela vai cair. Porque os filhos são a herança de Deus. É ou não é? O Senhor diz que são herança de Deus. E feliz aquele que tem a sua jalva cheia. São os filhos de bênção. Filhos são bênção. Vovó, eu sou muito teimosa. Vovó, eu não tenho jeito. Não. Tem jeito. Você é herança do Senhor. Diga para ele isso. Se aposse disso. Estou terminando, já acabou, né? Então, meus irmãos, uma frase que eu vou deixar para vocês. Os diamantes são formados quando os carbono da terra é exposto em alta temperatura e alta pressão durante muitos anos. Da mesma forma, Deus permite pressão em nossas vidas para que você e eu sejamos como um diamante, como uma joia preciosa que reflete a beleza de Cristo. Deus permite sim que nós passamos por pressão, para a gente mentir, para a gente fazer um monte de coisa errada, né, nessa vida. Mas Ele faz isso para que muitas lutas que a gente passa, nós mulheres que trabalham fora, somos dona de casa, mãe, esposa, e ainda tem que contribuir com a renda da família. Quando a gente chega,
Mas Ele permite isso para que a gente cada dia seja mulheres mais parecidas com Ele. Amém, minhas irmãs? Eu desafio a qualquer uma de vocês a nós continuarmos firmes, a gente não ceder para as coisas erradas. A gente ter essa mulher como modelo da nossa vida. Não ter medo, ela não teve medo. Ela botou a família dela em risco, o marido dela em risco, a papai em risco. Mas ela foi para cima, ela foi determinada, corajosa, ousada. Ela foi paciente porque ela cuidou dessa criança. Ela podia ter largado, mas ela cuidou. Então a gente tem que se espelhar nessas mulheres. Porque nós temos que ter um coração que agrade ao Senhor. Amém?